Boa noite, eu sou Gerard Zbick Neto. Fazer uma apresentação sobre a ética nos meios de comunicação da disciplina de Ética e Legislação da professora doutora Caroline Gomes de Oliveira. Peço já desculpa a questão do som, né, a configuração aqui. Desde já adianto que pode ter algum ruído, algum som que possa atrapalhar, certo? Bom, eu listei aqui os tópicos, né, abordados na apresentação. Vou começar ali com introdução à ética, os princípios éticos na comunicação, os desafios éticos atuais, né, os casos reais, comunicação ética nas redes sociais, leis e regulamentações e, por fim, a conclusão. Aí, em cada aspecto, né, falar sobre... Agora passou, pronto. Introdução à ética. Bom, a ética é um conjunto de valores que orientam ações justas e responsáveis. A gente viu muito na disciplina sobre, né, a comparação entre ética e moral, como está descrito na imagem. Na comunicação, ela define o que é correto ao informar, opinar ou influenciar, né? Vivemos na era da informação rápida. Então a gente tem que ter mais responsabilidade se atentando a isso, se atentando que qualquer informação, né, pode estar atrelado. Princípios éticos na comunicação. Eu trouxe aqui 5 pontos. Veracidade, né, que é o compromisso com a verdade, né, verificar os fatos antes de investigar, né, evitar boatos e garantir que a informação transmitida seja precisa, ou falar que é apenas um boato ou uma opinião. Imparcialidade, né, informar sem favorecer lados ou interesses pessoais. O comunicador ético apresenta diferentes pontos de vista de forma equilibrada, sem manipulação ou sem omitir informações importantes. Esse tópico aqui a gente vê muito isso na questão de política, né, na comunicação digital. Tem uma responsabilidade social. O comunicador deve considerar os impactos sociais da informação, promovendo o bem-estar coletivo e evitando conteúdos que possam gerar preconceito, pânico ou desinformação. Respeito à privacidade. É fundamental proteger dados e informações pessoais, especialmente em reportagens ou conteúdos que envolvam indivíduos que não consistiram com a divulgação da sua intimidade, né? E o direito de resposta, que é independente do fato, né? Cada um tem o direito de resposta por lei. Garantido. Esses outros 3 aqui que fecham esse meu tópico. Eu também listei aqui alguns desafios éticos atuais, né, relacionados a isso. A fake news é desinformação, sensacionalismo e busca por audiência, manipulação de imagens e discursos, exposição de pessoas sem autorização e interesse econômico acima da verdade. E aqui eu quis encerrar com a linha entre o que informa e o que distorce está cada vez mais tênue. Então esses 5 tópicos aí, eles se entrelaçam com o que a gente fala de ética, principalmente no aspecto ali de manipulação, né, exposição, interesse, mentira, né, fake news é uma mentira, e sensacionalismo e busca por audiência. Listei aqui alguns casos reais, né, que mostram esse aspecto, que trouxe o caso da Eloá e a entrevista ao vivo com o sequestrador, que aconteceu em 2008. Não sei se vocês se lembram, que ele estava tendo a notícia e ele estava tendo acesso, né, à televisão, e estava mostrando todo o caso, toda a informação que a polícia trouxe, toda a informação de onde eles iam entrar, possíveis entradas pela TV. Então, até hoje se fala nisso, né, da irresponsabilidade que foi, né, a divulgação de imagens em acidentes sem consentimento. E não é só nas mídias tradicionais, né? Em redes sociais, Facebook, Twitter, Insta. Aconteceu muito na morte da cantora Marília Mendonça, dela, que divulgaram imagens do acidentes, né? E isso é um princípio ético violado não só pela pessoa das mídias de comunicação, né? Mas também a gente que está na rede e espalha isso. E fake news sobre morte de celebridades, Silvio Santos, Pelé, entre outros, né, que divulgaram até em grandes jornais que eles tinham morrido, só que eles estavam, né, em casa, e a busca e esses 3 eles se entrelaçam com aqueles 5 tópicos que eu falei, né,
querendo mídia, querendo like, querendo dinheiro e audiência. Então eles têm aí uma correlação, né? Por isso que eu trouxe esses 3 exemplos aqui, mas tem mais abrangente, né? Comunicação ética nas redes sociais. Como falado anteriormente, as redes sociais ampliaram o alcance da comunicação. Problemas comuns, como já foi falado, fake news, discurso de ódio, linchamento virtual, propaganda disfarçada, exposição sem permissão, e influenciadores e empresas também têm deveres éticos. Verificar, e uma das soluções, verificar antes de compartilhar, respeitar a opinião e a privacidade do outro, e ser transparente. É opinião ou é uma informação? Leis e regulamentações, né? O Código de Ética dos Jornais Brasileiros, o Marco Civil da Internet também traz isso. Ele regula a responsabilidade nas redes. Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que proíbe a exposição de menores. E, como eu tinha falado anteriormente, o direito de resposta está na Constituição Brasileira. Aqui eu trouxe o Código de Ética, né, dos jornais profissionais, né? Aprovou. Aqui ele tem todos, né, mas eu trouxe esses 9 para não ficar, né, grande ou com a imagem distorcida. A gente tem aqui, por exemplo, o artigo 1, acesso à informação pública é um direito inerente à condição de vida em sociedade que não ser impedido por nenhum tipo de interesse. A divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação público, independente da natureza, né? E a informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos. Então, quando a gente tira um tempinho para ler, a gente vê que nem sempre é seguida, né? Às vezes o desejo pela fama, pela audiência, pelo like, né, por questões financeiras, vai contra todo o tipo de ética, né, que a gente vê que está presente nesse dever, né. A conclusão, eu trouxe que a comunicação molda opiniões e comportamentos, né, então ela deve ser ética, é dever de todos, jornalistas, influenciadores, cidadãos, né, nós, a gente como usuário de rede social, porque muitas vezes a gente nem sempre vê se o fato é real, vê se o fato ele veride e começa a espalhar, né? Então, e a comunicação ética, verdade, respeito e responsabilidade. Se tivesse que fazer um resumo sobre tudo, eu listei aqui esses 3, né? Verdade com a notícia, com a fonte, separar a opinião da verdade, o respeito e a responsabilidade. Eu tive a oportunidade de assistir um podcast sobre isso, né? Que está falando sobre o caso da Eloá, e diz que quando você vê uma notícia, embaixo tem informando se é opinião, né? Ou notícia, só que pelo título, às vezes eles dão como uma notícia, sendo que lá embaixo tem falando que é uma opinião. Então, isso não é ser ético, né? Algumas empresas e alguns sites de jornais, né, fazem isso. E eu quis listar aqui uma frase que é: a falta de ética ocorre tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais. O ato de expor o outro desnecessariamente em qualquer contexto é um exemplo claro disso. Isso não fica preso à ética na comunicação só, abrange tudo, mas dá pra gente correlacionar toda essa frase com a apresentação. E aqui eu encerro a minha apresentação sobre ética nos meios de comunicação.